Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Meus queridos do nono ano, tô com saudades. Vamos lá. Vamos corrigir a página 10. Na aula passada eu tinha passado um filme, né, da Olga. Tinha gravado um texto para vocês também. Enfim, um material legal falando sobre esse estado novo, tá? Agora vamos fazer alguns trabalhinhos. Da apostila, página 10, aí a página 11, tudo bem, meus queridos? Vamos lá. Que veio antes até do Estado Novo, né? Mas enfim, depois a gente vai colocar em dia nossos exercícios, tudo bem? Bom, página 10. A número 1 começa assim. Fazia quase 2 anos que ocorrera o crack da Bolsa de Nova York, em outubro de 29. Mas os estragos provocados pela crise ainda eram sentidos em todo o planeta e também no Brasil. Em junho de 31, uma nuvem de fumaça gigantesca que vinha da enorme fogueira parava sobre a cidade de Santos, no litoral de São Paulo, por onde escoava boa parte das exportações do café brasileiro. Acesa durante as festas juninas, a fogueira duraria até o final do ano, mas tinha pouco a ver com a comemoração de São João. Ela fora iniciada para queimar os estoques de café, então responsável por 70% das exportações brasileiras, que se acumularam com retração do mercado externo. Enquanto o fogo durou, consumiu milhões de sacas. O aroma de café torrado era tão forte que ultrapassava as fronteiras municipais. Era contido apenas pelas encostas da Serra do Mar, que se estende à costa paulista. Ao queimar as sacas de café no início da década de 30, o governo de Getúlio buscou, letra C, combater os estragos causados pela crise de 29. Meus queridos, eu tinha marcado aqui que eu já tinha corrigido, mas como eu não tenho tanta certeza, né? Vamos fazer tudo de novo, tá bom? Bom, número 2. Vocês entenderam por que queimaram o café? Veja bem. Quem era o responsável pela compra de 70% do café brasileiro? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos, com a crise de 29, parou de comprar café. E aí, para melhorar o preço, o que Getúlio fez? Estocou, depois queimou grande parte do café, tá? Porque quando você tem muito produto para vender e pouca gente para comprar, o que vai acontecer com o preço? Vai ficar lá embaixo, tá? Entenderam a lógica de Getúlio? Vamos queimar o café, ficar com uma quantidade reduzida para aumentar o preço, tá bom? Bom, número 2. Observe o exemplo do cartaz publicado durante a Revolução Constitucionalista como forma de convencer a população paulista a participar do levante. Ó, estão vendo? Esse MMTC as iniciais, tá? Das pessoas que tinham morrido por conta de força policial, tá? A proibição das notícias na imprensa local contribuiu para, letra D de dado, o fortalecimento do papel da propaganda como ferramenta articuladora durante a guerra, ok? Número 3. O comunismo está chegando e é o perigo para o Brasil. Pelo menos, segundo a cerca de 50 manifestantes que ocuparam parte da Avenida Paulista em São Paulo na noite de quarta-feira, dia 10, para pedir uma intervenção militar capaz de conter o perigo vermelho. Gente, como até hoje a história não muda, né? Mas vamos lá. No final da marcha, Lucas de Carvalho, de 33 anos, caminhava calmamente enquanto conversava com outra pessoa. Carvalho é diretor do movimento fundado no Brasil na década de 30 por Plínio Salgado, administrador e líder fascista Benito Mussolini. Apesar das chamadas pelos militares voltarem ao poder, Carvalho nega que as pessoas na marcha tivessem essa intenção. Os militares assegurariam uma transição, como ocorreu agora no Egito, afirma. Era isso que deveria ter acontecido em 64, só que a transição demorou muito tempo, tá?
Para vocês terem uma ideia, foram 21 anos de ditadura militar, ok? Alguns estendem até um pouquinho esse período, porque a Constituição mesmo, né, de 88, enfim, é um pouquinho para lá. O trecho do texto refere-se ao movimento político reacionário que surgiu no Brasil na década de 30 e ficou conhecido como está falando de Plínio Salgado, né, que Carvalho era admirador do Mussolini e tal, tá falando da ação integralista brasileira, ok? Era um movimento muito próximo ao movimento que surgiu na Itália, né, do fascismo, e na Alemanha o nazismo, tá? Então é a letra B, tá? Ação integralista brasileira. Número 4. Dominada a Revolução Constitucionalista, no final do ano 32 e começo de 33, a campanha eleitoral para a Assembleia Nacional Constituinte tomou conta do país. A Assembleia Nacional Constituinte instalou-se em novembro de 33. O confronto entre o regionalismo e a centralização política dominou os debates que até então se iniciaram. Após 8 meses de discussões, finalmente, no dia 16 de julho de 34, foi promulgada a nova Constituição. Estão lembrando qual é a diferença de promulgada para outorgada? Outorgada é quando a Constituição é imposta. Vale até a pena escrever isso aí. Outorgada é quando a Constituição é imposta. Geralmente, a Constituição outorgada, ela é autoritária, tá? Essa Constituição de 34, ela foi promulgada, ou seja, ela foi estudada, votada, tá bom? A importância dos estados foi assegurada pela vitória do princípio federalista. Ao mesmo tempo, ampliou-se o poder da União e os novos capítulos referentes à ordem econômica social. Entre os principais pontos da Constituição brasileira estava, letra E, implantação do voto secreto e a criação da Justiça do Trabalho, tá? Foi uma Constituição bem legal, pena que logo depois Getúlio vai inventar o Plano Cohen, né, que o Brasil seria invadido por forças comunistas, e aí apaga-se essa Constituição, que era bem legal, dava vários direitos para os trabalhadores, e vai instaurar uma ditadura muito chata. Mas vamos lá. Número 5, que é do Estado Novo. Em 30 de setembro de 37, foi encontrado um documento que continha planos de um violento levante comunista no Brasil de natureza terrorista. Embora conhecidamente falso pelo governo, foi utilizado como justificativa para o cancelamento das eleições de 38 e, consequentemente, para a decretação de um novo estado de guerra, instaurando um regime autoritário, né, o Estado Novo. O trecho citado refere-se a um documento utilizado por Vargas, que ficou conhecido como, letra B, Plano Cohen. A gente acabou dando spoiler, né? Bom, e aí vai começar o Estado Novo, gente. Repressão, censura, violência, isso tudo nós vimos na sexta-feira, né? Muito chato. Inclusive, Getúlio vai criar o DIP, que é Departamento de Imprensa e Propaganda, tá? E nós vamos entrar num período bem chato, né, da história, que é a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, tá? Getúlio, ele estava entre o apoiar o nazismo e o fascismo. Lembrando que o governo dele no Estado Novo tinha características fascistas, tá? Bastante autoritárias. Entrar desse lado da guerra ou entrar do lado dos Estados Unidos, né? E acabou entrando do lado dos Estados Unidos, ainda bem, muito por conta do financiamento da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, tá? Então, Getúlio, ele tinha características, o Estado Novo tinha características bem marcantes do fascismo, mas ele vai optar por entrar na Segunda Guerra
ao lado dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, ó, emprestaram dinheiro para o Brasil, tá? Para a construção dessa CSN. Vai ser criada a FEB, que é a Força Expedicionária Brasileira, e antes, um pouco, as pessoas falavam, o Brasil não vai entrar na guerra, o Brasil não vai entrar, o Brasil para entrar na guerra, cobra vai ter que fumar. Tanto é que o slogan, né, da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, é justamente uma cobra fumando aqui, ó, na página 15, vocês podem ver, tá vendo? E essa Força Expedicionária foi muito pobre, coitada, porque não tinha vestimenta para um inverno europeu. Muitos soldados penaram com frio, eles catavam jornais no meio da rua para colocar no corpo, né, para tentar se aquecer de alguma maneira, nos coturnos, nas botas, enfim. O Brasil foi muito importante ali na Itália, tá? Inclusive com várias batalhas importantes contra os fascistas e os nazistas, tá? O Brasil ganhou. E aqui, ainda na página 15, está escrito assim: você sabia? Tio Sam chega ao Brasil. Esse é o título de um livro do historiador Gerson Moura, que trata a campanha de penetração cultural norte-americana no Brasil, desencadeada no início dos anos 40. Foi uma época em que gradativamente o American Way of Life, quem é bom de inglês, aí significa o estilo americano de vida, né? Foi ganhando espaço na sociedade brasileira, tá? Qual vai ser o trabalhinho de hoje? Vocês vão ter que pesquisar justamente esse American Way of Life, tá bom? É a relação entre o Brasil e os Estados Unidos e essa busca, né, dos dois países para tentar se conectar, se conhecer melhor, enfim, propaganda de ambos os lados. Vou dar um spoiler para vocês. Sabe que foi criado nessa época pela Disney? Sabe? A figura do Zé Carioca, tá? Para aproximar o povo norte-americano do Brasil, tá? Carmen Miranda também foi para lá, enfim, várias outras coisas, tá bom, meus queridos? Então, vocês vão pesquisar American Way of Life, ok? Se tem na própria apostila de vocês, um pedacinho na página 15, 16 e a 17 falando sobre isso, tudo bem, meus queridos? Um grande beijo, fiquem com Deus, tá? E bye bye. Beijo.